Eu percebo que me digam, mas aquela pessoa deixou de poder pagar a renda. Bom, mas então tem que ser o Estado a pagar-lhe a renda. Não é o Foi o senhorio Estado que que fica a ficar. A ideia de transformar os senhorios numa espécie de segurança social obrigatória, paralela e ao engano por alteração legislativa leva a que as pessoas se afastem do arrendamento, porque é evidente que há até pessoas que fizeram uma poupança, querem na sua reforma ter ali um complemento de um qualquer rendimento, se puderem fazer E um arrendamento. legitimamente porque trabalharam para isso, que é importante que se diga. Porque trabalharam para isso. Acho que às vezes as políticas de esquerda não percebem isto. Os proprietários de imóveis esperam o rendimento, mas é legítimo, trabalharam para eles, planearam a vida deles, esforçaram-se eventualmente mais do que outras pessoas que não o fizeram. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Europlus, um podcast onde falamos sobre imobiliário e ultimamente temos falado muito de economia, porque se nós quisermos perceber qual é que vai ser a correção que o imobiliário pode vir a ter, temos que primeiro perceber qual é que vai ser o impacto do Covid-19 na economia e como as coisas estão. Neste episódio em particular nós falámos imenso de impostos e como eles, relativamente ao imobiliário naturalmente, e como eles estão todos mal feitos e como até o Estado muitas vezes espera que o senhorio seja a segurança social muitas vezes dos inquilinos, como a doutora Cília Meireles enfim, evidenciou e muito bem. É mais um podcast com uma pessoa ligada à política. É importante percebermos que os próximos tempos vão ser difíceis e que é a partir da política que as coisas podem mudar e que podem mudar a favor dos investidores e a favor da própria economia. Portanto, não podia deixar de trazer a doutora Cília Meireles ao nosso podcast, e a doutora Cília Meireles inclusivamente já tinha aparecido no nosso podcast numa intervenção que teve ao contrariar aquilo que seria a tendência do governo PS no englobamento dos rendimentos prediais, e que eu nessa altura tinha feito um vídeo a elogiar a Cília Meireles relativamente a isso. É também a Cília Meireles uma pessoa que eu admiro, cujo trabalho eu admiro, e portanto seria mais cedo ou mais tarde uma presença neste podcast. Decidi trazê-la agora e falámos muito de impostos no imobiliário em Portugal e como eles podem ser mudados, como eu estava a dizer. A única coisa que nós pedimos é, se vocês gostam deste tipo de podcasts e se gostam dos nossos podcasts e deste esforço magnânimo que nós temos feito em trazer pessoas importantes que realmente sabem o que é que estão a dizer e que realmente podem ter influência no futuro da economia e do imobiliário em Portugal, por favor partilhem nas redes sociais, além de deixarem o vosso like aqui em baixo e o vosso comentário sobre aquilo que acham, partilhem nas redes sociais para que esta mensagem chegue a mais pessoas, para que nós possamos trazer cada vez mais gente de mais valor ao nosso podcast. Naturalmente estamos a viver um período de quarentena. Eu pessoalmente estarei em quarentena durante todo o mês de maio, no mínimo, e durante este período eu prometi reativar o nosso podcast, é isso que estamos a fazer. Mas no futuro planeamos contar com um podcast, no mínimo dos mínimos um podcast quinzenal, se não for mesmo um semanal, dependendo do tempo que eu terei para isso. Espero que gostem mais uma vez, desejo-vos um excelente episódio, desfrutem, um abraço, bons negócios imobiliários. Olá, está a ouvir o podcast Europlus. Meu nome é Artur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Bem-vindos a mais um episódio. Ora, muito bem-vindos a mais um podcast da Europlus. Vamos aqui trazer, eu tenho dito isto muitas vezes, convidados especiais, é sempre um convidado especial. Hoje tenho que voltar a dizer, porque também é uma pessoa cujo trabalho eu aprecio bastante e já tinha aparecido no nosso canal, a doutora Cília Meireles. É licenciada em Direito, tem um MBA, é atualmente deputada do CDS e pelo facto de eu a ter mencionado no passado e por vocês sabem que a minha ideologia política também se assenta um bocadinho com aquilo que tem sido a política do CDS, eu não podia deixar de a trazer ao podcast. Doutora Cília, muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim e um prazer enorme tê-la aqui, portanto não tem nada que agradecer. A honra é minha, eu é que agradeço. Ora bem, doutora, temos aqui uma série de tópicos para falar e, portanto, eu vou ser pragmático. Portanto, nós primeiro, vou só aqui fazer um resumo do que vamos falar. Ajudas do Governo à economia em virtude daquilo que é o Covid-19 e do impacto que ele trará. E eu aqui vou tentar que esta parte seja curta, precisamente porque os últimos podcasts já têm incidido aqui um bocadinho e acho que já é um assunto relativamente bem explorado, mas gostava de ouvir não só a sua opinião, como também aquilo que é a opinião do CDS de uma forma geral. Depois, uma possível correção do imobiliário,
nos próximos anos, onde eu lhe vou dar aqui uma visão daquilo que é a nossa posição na empresa, uma vez que nós dedicamos à análise de mercados do imobiliário, políticas para suavizar essa possível correção, falarmos aqui também um bocadinho de mal parado e depois possíveis imparidades na banca, que de resto e colapsos, que é um tema que a sua doutora domina perfeitamente e, portanto, teríamos que falar sobre isso. E depois também voltarmos um bocadinho atrás no tempo, portanto nós estamos a ir da atualidade para o passado, se quisermos falar um bocadinho do programa de governo e do próprio Orçamento do Estado para 2020, onde nos vamos focar mais um bocadinho nas políticas fiscais e em particular naquelas que afetam o imobiliário. Ora bem, então para começar, estas ajudas do Governo, vou ser muito simples e muito direto. Eu tenho dito que elas são pequenas em tamanho, comparativamente com outros países na Europa, portanto, não falo em termos absolutos, porque isso naturalmente é muito difícil comparar, mas em termos relativos, por exemplo, comparado, por exemplo, com a Itália, que tem uma previsão de queda de PIB similar à nossa, atacou muito mais premente o problema e com um volume de ajudas maiores. E também, não só em volume, como na própria tipologia, que se tratam essencialmente de empréstimos, deferimento de impostos, antecipação de receita e uma pouca parte de injeção de capital efetivo na economia nos layoffs. Concorda comigo? Qual é a sua opinião, de uma forma genérica? Bem, concordo. Eu acho que estas medidas têm, eu diria, dois problemas. Eu vou começar pelo problema do fim. O problema é que elas não estão a funcionar. Este é o problema. Passou um mês e meio, não é? O estado de emergência acaba hoje e, na realidade, há muito poucas empresas que tenham recebido um tostão, seja em layoff, seja em crédito, seja no que for. Aliás, estando a falar de imobiliária, é bom lembrar que, por exemplo, o IMI é um imposto que é pago em maio, pelo menos uma das prestações é paga em maio, e até agora o que sabemos é que vai ter que ser pago normalmente, o que significa que muitos proprietários não vão receber as rendas dos seus imóveis, mas vão pagar o IMI. Neste imposto não há sequer diferimento de pagamento. Portanto, eu acho que o primeiro problema é este. O que se passa no layoff é que, para a esmagadora maioria das empresas que pediram layoff, o dinheiro não vai chegar, e estamos a falar em muitos casos de empresas que pediram em meados de março, e portanto já vão ter que pagar 2 salários sem esta ajuda, e, portanto, ou não pagar, porque muitas não terão dinheiro e até se começarão a arrepender de terem ido pelo layoff, ao invés de terem feito despedimentos. E isso é grave, porque isto não são, o layoff na realidade é uma ajuda à empresa, mas é sobretudo uma ajuda ao emprego. E por isso é particularmente grave que não tenha funcionado, e ao mesmo tempo que isso leva-me à segunda crítica, que estava a falar, do tipo, as ajudas em percentagem do PIB em Portugal são pequenas, são das mais pequenas, comparando, por exemplo, com a Itália sim, mas então se comparamos com a Alemanha, e portanto eu também acho que é bom perceber aqui, e perceber quando nós passamos muitos anos a discutir também finanças e qual era a importância de ter contas certas, a importância de ter contas certas é precisamente numa altura como esta o país conseguir ter meios para ajudar a ser a economia. Eu acho que o Governo desenhou aqui um programa em que as ajudas são poucas e ssão sobretudo através de crédito e através do sistema bancário. Porquê? Porque a verdadeira razão para isto, eu acredito que é o Governo não ter dinheiro para fazer ajudas diretas. Eu preferia que isso fosse dito com clareza, ao invés de andar a fazer proclamações de que não há austeridade e de que está tudo bem, quando depois nós percebemos que há aqui coisas que o país não tem meios. O país tem uma dívida pública que é altíssima e lá está, e as contas públicas certas são contas públicas com muitos custos fixos que pesam muito. Agora, isto significa de facto que as ajudas foram sobretudo do lado do crédito, com uma banca que não funciona bem, nem pode funcionar, e por outro lado foram poucas, e em terceiro lugar também levam a que cada vez mais se acentua a diferença dentro do país entre o setor público e o setor privado, quando eu acho que essa é uma forma muito acertada de distinguir as pessoas. Ao invés de nós distinguirmos as pessoas pelo mérito, pelo esforço ou pelo trabalho, tem sempre a ver com a entidade empregadora e com trabalharem para o público ou para o privado, e isso é mau para os do privado, mas também é mau para os do público, porque são todos metidos no mesmo saco, o que às vezes é injusto. Concordo na plenitude. Nós estávamos aqui, para não corrermos aqui o risco das pessoas dizerem, ok, mas é fácil criticar, é fácil dizer que o pacote de ajudas é pequeno. Nós estamos aqui, antes de mais, a dar uma realidade muito concreta. Eu não quis comparar com a Alemanha, que salvo erro o pacote inicial de ajudas foi de 22%, e é uma realidade que eu conheço bem. Sim, mas eu quis dizer,
Note, eu sei que Portugal não pode ter um pacote de ajudas igual ao da Alemanha, mas é importante ser transparente e explicar às pessoas que lá está o facto de nós funcionarmos muito numa base de chapa ganha, chapa gasta, digamos assim, como país, depois leva a que nestas alturas tenhamos menos margem de manobra do que tem outros países. E por isso é que é importante, em anos como estes últimos que nós tivemos, por isso é que era importante que estes anos tivessem sido utilizados para ter políticas mais competitivas do ponto de vista da economia, porque isso permitia que nós estivéssemos agora mais preparados. E, portanto, claro. E aproveitar a própria... Eu passei 4 anos a dizer isto é uma oportunidade perdida, nós vamos passar 20 anos até voltarmos a ter uma oportunidade como esta, não estamos a aproveitar como deveríamos, era precisamente que isso agora permitia que tivéssemos outro tipo de medidas. E em segundo lugar, também as críticas que eu tenho feito ao Governo são muito mais do ponto de vista do funcionamento e das medidas não estarem a chegar, porque, vamos lá ver, eu percebo que nós não conseguimos ter um pacote de ajuda de 20% do PIB, mas não percebo que o layoff demora 1 mês e meio a chegar a uma empresa. Claro, é incompreensível. Não é compreensível, sobretudo quando há maneiras muito mais simples, muito mais rápidas de fazer isto. Não é preciso estar com este... Pode-se fazer processamentos quase automáticos, em que depois se vai fazer a verificação para trás. Agora, imaginar que uma empresa pode estar 1 mês e meio à espera que o Estado analise os seus pedidos no meio deste caos que vivemos, é que é completamente irrealista. Certo. Mas nós estávamos aqui, pronto, eu ia voltar, também ia chegar a esse ponto que as pessoas podem olhar para nós e dizer, ok, é muito fácil dizer que as ajudas para a economia são pequenas e quando não há dinheiro, a verdade é que não é possível fazer mais e tocou nesse ponto, só que a verdade é que não havendo dinheiro, possivelmente não havendo dinheiro, porque de facto nós estamos numa situação complicada, a nossa dívida pública é muito grande, embora, por isso é que eu comparei com a Itália, a dívida pública da Itália, convém que se diga, é bastante maior, embora esteja concentrada em Itália, ao contrário da nossa. Há essa grande diferença, é verdade, mas é assim. E a economia italiana é uma economia muito mais... Certo, muito grande, muito mais robusta e provavelmente muito mais capaz de sair por cima de uma situação destas. Mas a verdade é que não havendo dinheiro já se fala, por exemplo, em privatizar a TAP e injetar, já, pelas minhas contas, os 800 milhões ou 1,2 milhões não chegaria, teria que ser pelo menos 2 mil milhões. E de facto, eu fico com a sensação, é verdade que pode não haver dinheiro, mas ao mesmo tempo fico com a sensação em que o Governo está a não encarar este problema com a mesma seriedade de outros países. Será mais não haver dinheiro e nós estarmos numa situação complicada ou simplesmente o Governo não estar a encarar este problema como outros países? Eu acho que é as duas coisas, não é? E tem sempre a ver também com prioridades. Eu acho que a prioridade às bandeiras e às questões que são muito discutidas e muito mediáticas, como é o caso da TAP, depois também leva, porque eu percebo a importância de uma empresa como a TAP, mas também não me venham dizer que a TAP é mais importante do que 100 mil empresas, microempresas que estão no mercado, não é? Portanto, só que lá está, as 100 mil empresas se calhar não fazem uma manchete, a TAP faz. E por isso, daí esta concentração, eu acho, má, mas que é crónica em Portugal, nos problemas das grandes empresas, ao invés de nós percebermos. Por isso é que eu preferiria, por exemplo, um sistema de apoios em que eu percebo que não é possível e de fazer entrar a fundo perdido nas empresas tudo o que elas perderam nenhum país, por mais que tenha meios, vai conseguir fazer isso. Mas às vezes mais vale para empresas, por exemplo, pequenas, estabelecer-se um limiar em que o apoio fosse automático, mesmo que insuficiente, mas que fosse automático, do que estar a fazer esta via sacra de pedidos e fiscalizações e apoios que demoram um mês. Se calhar mais valia o apoio para o layoff ser um bocadinho mais pequeno, mas demorar um dia. Eu estava-me a lembrar, por exemplo, do caso suíço, que tinha um sistema que era um apoio a fundo perdido para microempresas, em que as empresas descarregavam um impresso da Segurança Social e no dia útil seguinte à submissão do impresso tinham dinheiro na conta. E o dinheiro era uma percentagem da sua faturação. E aqui convém dizer que o Governo teve imenso tempo para se preparar, não é? E dir-me-ão, mas também houve empresas que não receberam o que precisavam e houve empresas que se calhar receberam sem precisar. É verdade, não há nenhum sistema de emergência perfeito, isso não existe. Claro. Mas já que nós temos este problema de falta de dinheiro, se calhar também era uma boa medida. Nós temos discutido muito o que é que vem da Europa, o que é que não vem, como é que é. E se começássemos a discutir aquilo que depende de nós, porque simplificar as coisas depende de nós. A complicação
é um problema económico que está nas nossas mãos resolver. E sim, nós vamos precisar de dinheiro, isso não está nas nossas mãos resolver, ou pelo menos não está só nas nossas mãos, mas simplificar está só nas nossas mãos. E o que eu vi não foi nada um movimento nesse sentido. Até porque o governo teve aqui muitíssimo tempo para se preparar, não é? Ao contrário desse caso suíço. Estamos a falar dos primeiros alertas de uma pandemia foram em 29 de dezembro, não é? Portanto, é verdade que se dizia... Mas eu estava a dizer isto a vários níveis. Ou seja, houve a questão de, primeiro, a pandemia demorou muito mais a chegar a Portugal do que a outros países. Quer dizer, nós conseguimos ver o que aconteceu em Itália e em Espanha. Isso é uma questão. Mas também outra coisa, desde o pedido dos layoffs até aos pagamentos, correu, que é sensivelmente um mês ou uma coisa do género. Portanto, houve imenso tempo para a máquina estar afinada, não é? Note-se, o problema dos layoffs, eu vi muita gente dizer que os funcionários da Segurança Social não estavam a trabalhar bem e depois vinham os funcionários a dizer, mas nós trabalhamos. Eu não estou a duvidar dos funcionários da Segurança. A questão aqui é preciso perceber-se, não é uma avaliação do trabalho dos funcionários da Segurança Social. A avaliação é de não ter criado um processo que fosse de verificação praticamente automática. O facto de ir um fecheiro com PDF e outro fecheiro com Excel e ter tido que haver uma análise em que havia grande intervenção humana e pouco automatizada e pouco simplificada é que leva a que depois as coisas demorem muito tempo e que haja erros, porque depois alguns dos erros eu pelo menos percebi falando com a Ordem dos Contabilistas que tinha a ver com alguém que queriam fazer alterações, tinham que mandar outros fecheiros e depois os e-mails confundiam-se no sistema. Ou seja, a maneira como o sistema foi desenhado é que está errada. É demasiado complexo e exige demasiado esforço de quem está do lado lá, porque aos funcionários da Segurança Social, se lhes dizem que têm que verificar e que têm que verificar tudo, é evidente que eles o vão fazer e que isso vai levar tempo. E convém também dizer, já agora, que o problema está no desenho do sistema, não está nem a trabalharem mais ou menos, como é evidente. E a prova de que ele foi tão mal feito foi que o decreto do layoff foi revisto 3 vezes e os próprios contabilistas... Mais uma retificação que é uma alteração, não é? Exatamente, portanto, vamos considerar aqui 4. Mas os próprios contabilistas estavam incrédulos e diziam as regras estão a mudar a meio do jogo. Eu agora já disse, já passei a certidão para determinadas, a declaração a dizer que determinadas empresas tinham de facto a quebra abrupta. De acordo com esta nova interpretação, se calhar já nem era verdade. E isto, de facto, com tanto tempo, eu também concordo inadmissível, com tanto tempo que passou, como é que o processo não foi mais simples? E importa aqui lembrar uma coisa, que é, em Portugal nós temos, ao contrário da percepção dos portugueses muitas vezes, eu acho que nós temos, tecnologicamente falando, somos um país com bons recursos. E aí é mais uma prova disso, as empresas têm que enviar os SAFTs, há toda esta complicação para as empresas e no fecheiro SAFT... O Estado tem a informação. Exatamente, ao contrário dos Estados Unidos, onde um guardanapo serve muitas vezes de fatura, não é? E portanto, não pode haver esta complicação toda para as empresas, terem que enviar SAFTs até ao dia 10 ou até ao dia 15 e tudo mais, e depois, ao mesmo tempo, com tanta informação que se tem, afinal, andamos aqui num processo complicado. Pronto, já aqui falámos das ajudas do governo, estendemos-nos aqui um bocadinho mais do que eu queria, mas também não há problema. Acho que foi útil. Não? Foi útil e importante. Foi prático, não foi um exercício da oposição, foi um exercício da boa oposição, não é? Isto não é uma divergência ideológica, isto é só para que as coisas funcionem. Claro, a execução de vamos lá ver, a execução de um programa que o próprio governo decreta, e podíamos discutir se o programa, como discutimos, aliás, se é suficiente ou não, mas a execução, quer dizer, não é uma questão de ideologia política, não é? É uma questão de sermos práticos e estarmos num país que realmente funciona, que é o que as pessoas querem. Muito bem, possível correção do imobiliário nos próximos anos, é assim, nós temos aqui chegado a uma conclusão, noutros podcasts eu fui um bocadinho mais profundo, também estava, por exemplo, com o Dr. Nogueira Leite, ele foi administrador da Caixa Geral e, portanto, consegui ir a determinados pontos um bocadinho mais longe, mas aqui, se calhar, vou dar uma visão mais superficial. A nossa posição, de uma forma resumida, é que o imobiliário contribuiu, a parte do turismo, para aquilo que foi a recuperação interessante que a economia portuguesa teve nos últimos anos, interessante e inegável, que teve nos últimos anos. No entanto, isso levou a uma sobrevalorização dos preços. Aliás, eu até dizia no último podcast com o Dr. Caldeira Cabral que parecia que o Banco de Portugal me ouvia, porque eu falava da sobrevalorização e a seguir entravam regras macroprudenciais para mitigar um bocadinho a especulação. Mas atualmente estamos num mercado, na nossa opinião, sobrevalorizado, em Portugal como um todo, e depois há mercados bastante mais influenciados, como Lisboa, Porto e no Algarve determinados mercados. Isso foi alavancado muito pelo alojamento local.
pelo capital estrangeiro que veio, desde os programas de atração de capital estrangeiro, como os vistos gold, o programa de residente não habitual e tudo mais, que têm bastante mérito na atração de capital estrangeiro e com os quais eu concordo, mas a verdade é que isto levou a uma sobrevalorização e depois o fator até mais importante foi o aumento dos rendimentos nestes últimos anos recentes e a diminuição das taxas de juros, quer em base, quer em indexante, por parte dos bancos. Portanto, esta é a nossa visão, nós vivemos num mercado sobrevalorizado. Isto pode vir, o Covid-19 pode vir aqui acelerar aquilo que pode ser uma correção. Continua ainda a falar não de factos, mas da nossa opinião e da nossa visão. Haveria aqui políticas, e quando digo políticas, de política, que poderíamos aqui implementar para suavizar esta correção ou para que, porque depois nós vamos falar das possíveis imparidades na banca. E a banca portuguesa está extremamente exposta a crédito de habitação e, portanto, uma grande correção no mercado imobiliário poderia aqui gerar muitas imparidades, não é? E, portanto, isto é um problema sério. Haveria aqui políticas que nós poderíamos considerar para suavizar esta correção que pode haver, ou já vamos muito tarde? Bom, eu não sei se vamos ou não muito tarde, acho que vamos ter que discutir esse assunto seriamente, porque aquilo que foi feito, e eu achei graça estar a falar do Golden Visa, dos vistos Gold e dos residentes não habituais, porque eu lembro-me bem, eu estive no governo, na Secretaria de Estado do Turismo no ano 2012, e que foi o ano pico da crise, digamos assim, e eu lembro-me bem da crise do imobiliário e da gravidade da crise do imobiliário, que eu acho que muitos esqueceram ou não se chegaram a perceber, mas eu lembro-me de ver reportagens de outros países em que havia cidades com quarteirões fantasma. A crise era de tal forma profunda que isso acontecia. E estes programas, quer os residentes não habituais que já existiam, mas que mais ou menos nessa altura passaram a ser efetivos, porque entretanto a administração tributária interpretava-os mal e fazia liquidações adicionais e criou aqui algumas confusões com alguns pensionistas, creio que suecos na altura, e os vistos gold que foram criados nessa altura. O que é que isto era no fundo? Isto foi uma maneira de um país que não tinha meios, que estava sob um programa de assistência, que tinha um problema financeiro gravíssimo, portanto não tinha dinheiro para ajudar, criar maneiras de encontrar procura para o imobiliário que existia, porque havia uma grande oferta já construída, havia capacidade que não estava a encontrar escoamento. Portanto, isto foi uma maneira, e isto relacionava-se muito com o turismo, porque grande parte desta capacidade imobiliária estava concentrada no setor do turismo. E de facto isto funcionou. Funcionou, eu acho, aliás, funcionou tanto que até levou a uma certa inflação no mercado imobiliário, né? Sobretudo no Porto e em Lisboa, isso notou-se, quer no mercado imobiliário, quer no mercado de arrendamento. Agora, eu também acho que quando se olha para aqui, eu vi muitas vezes olhar para aqui para os inconvenientes disso, para as rendas demasiado altas, para as casas demasiado altas, temos que olhar para os dois pratos da balança, porque se é verdade que isso acontece e aconteceu, também é verdade que esta movimentação criou muitos postos de trabalho e criou muitos trabalhos por conta própria e muito rendimento para as pessoas, não é? Eu tenho teve um papel interessante naquilo que foi a recuperação económica do país. Claro, não é? Nós não podemos querer, desculpem, mas sol na era e chuva no naval, não é? Nós não podemos querer um boom do alojamento local, do turismo e de tudo e depois imaginar que o imobiliário vai continuar a estar ao mesmo preço, porque isso é impossível. Ou que os turistas não vão andar nas cidades e que não vamos ter os sítios cheios de turistas. Claro que vamos. Mas lá está, agora eu acho que vamos ter o problema ao contrário. Agora vamos deixar de ter essa valorização, vamos ter provavelmente uma desvalorização, as rendas vão baixar, as casas vão baixar, só que o dramático é que há muitas pessoas que vão ficar sem emprego, não é? O problema está aqui. Como é que eu acho que não há uma solução milagrosa para se construir políticas que impeça esta desvalorização. Há algumas coisas que se podem fazer. Eu acho que uma delas, do ponto de vista da construção, tem a ver com a simplificação e depois do ponto de vista do arrendamento, que eu acho que poderia ser uma saída interessante para muito imobiliário e vai ser uma saída, não sei se interessante, mas absolutamente indispensável para muito alojamento local. Portanto, eu acho que o mercado, sobretudo as tipologias relacionadas com o alojamento local, os T0s e os T1s vão surgir, sobretudo no Porto e em Lisboa, porque dificilmente acho que isso deixará de acontecer.
Eu acho que convém nós, de uma vez para sempre, termos uma política, quer de arrendamento, quer fiscal, relacionada ao imobiliário, que tenha, o ideal para mim é que seja competitiva e não seja penalizadora, porque nós temos é o contrário, nós temos uma política fiscal baseada na ideia de que os proprietários fizeram alguma coisa de errado e são pessoas, de uma maneira geral, que precisam de ser castigadas pela política fiscal. Certo. Na parte 3 temos que discutir isso com pormenor, até porque contraria uma das bandeiras do próprio governo, da habitação acessível e tudo mais, e depois encharca os proprietários. Não, eu acho que nós temos uma opinião pública de tal maneira intoxicada por algumas ideias que se criou a ideia de que com mais difícil nós tornarmos o arrendamento para os senhorios, mais arrendamento haverá. É preciso ver que... É precisamente ao contrário, não é? É precisamente ao contrário. E também há algumas coisas que foram boas para o arrendamento. O facto, por exemplo, das taxas de juros estarem muito baixas leva a que as pessoas procurem outras formas de aforro, outras formas de terem a sua poupança e de terem um rendimento. E o arrendamento surgiu aqui para muitas pessoas como uma possibilidade. Mas é óbvio que se lhes dizem, olha, de um momento para o outro a legislação pode mudar e deixa de receber as rendas e não tem maneira nenhuma de se defender, é evidente que as pessoas vão procurar outras coisas, porque as pessoas não querem ter um rendimento, como aconteceu durante muitos anos em Portugal, empatado durante décadas e durante gerações, não é? Nós percebemos que há gerações que se viram impedidas de usufruir do seu património e daquela poupança. Certo. Agora, do ponto de vista da imobiliária, de políticas que possam ajudar, eu não sei, eu aqui gostava muito de ouvir o setor, porque eu tenho dificuldade em perceber o que se pode fazer no imediato, para além destas medidas de emergência. Porque eu creio que a tendência do que vamos ter agora são políticas voltadas para a obra e para o investimento público. O que eu não acho necessariamente errado, acho que pode ser a maneira, da experiência portuguesa leva-me a crer que acaba por ser uma aplicação errada das políticas. Eu preferiria políticas mais voltadas para empresas e para o mercado, que dessem ajudas mais ou menos de uma maneira o mais objetiva possível e que deixassem que o mercado se fosse adaptando. Este tipo de políticas, muito de fomento através da obra pública, eu acho que tem tendência para deturpar bastante o mercado. Que tenham alguma capacidade de criação de emprego, óbvio, não é? Sobretudo de emprego menos qualificado, mas também de algum emprego qualificado, mas criam aqui uma deturpação grande do mercado. Agora, lá está, este desenho ainda está todo muito no princípio. Eu vejo muita gente discutir quanto dinheiro é que vai haver, não é? Eu vejo grandes indignações em relação à Europa, e a Europa põe sempre a jeito para todas as indignações, mas ainda não ouvi ninguém discutir o que é que nós estamos a planear fazer com o dinheiro, seja ele muito ou pouco. Isso é que valia a pena discutirmos. Certo. E poderá ter acontecido que, apesar do regulador, eu fui muito crítico nos últimos anos sobre esta ideia de que as pessoas não tinham que ter muitos capitais próprios para entrar numa habitação própria e permanente. Fui também muito crítico, sempre, e continuo a ser, de que nós temos taxas demasiado elevadas de habitação própria e permanente. E, portanto, se nós tivéssemos políticas ou regulamentação que exigisse as pessoas terem mais capitais próprios, talvez a coisa não tivesse chegado a este ponto, embora historicamente em Portugal, vamos ser verdadeiros, comprar casa sempre foi um sonho para toda a gente. Mas valerá a pena já começar a antecipar e olharmos para este problema de frente e começar a que o regulador imponha ainda mais aquilo que é a compra da habitação própria e permanente, pelo menos para não valorizar mais o setor e as zonas que estão mais valorizadas? Faria sentido haver uma política do próprio governo para controlar já este problema para que ele não se torne maior? Eu acho que vai ser preciso haver algumas políticas nesse sentido, e não é apenas pela questão do imobiliário. É porque um dos problemas que o crédito em Portugal teve e não foi só em Portugal, mas a excessiva concentração no crédito à habitação e que desviou muito do crédito em relação às empresas. Porquê? Porque isto tem a ver com uma avaliação do risco. O crédito à habitação, o crédito de empresa tem uma garantia real e, portanto, é sempre mais apetecível do que a esmagadora maioria dos créditos às empresas, a não ser que eles também envolvam uma garantia real, mas isso normalmente quando acontece também já está associado a todo um outro tipo de mais apetecível e já agora mais fácil. Até parece-me a mim que a empresa só sabe fazer crédito à habitação. Pronto. Exatamente. Isto leva a quê? Isto levou um efeito económico que foi pernicioso do meu ponto de vista, que foi precisamente
a tornar cada vez mais complicado o crédito para PMEs, sobretudo para PMEs do setor industrial. Eu acho que foram as grandes prejudicadas no meio disso, mas também de outros setores. O que é que aconteceu agora? Eu acho que o regulador desta vez já esteve mais atento, mas acho que também não vale a pena sermos cegos e fingir que não se estava a repetir exatamente o mesmo padrão que havia antes da grande crise. Estava-se a cair exatamente no mesmo padrão. Exatamente no mesmo padrão. Nós continuávamos a ter critérios muito grandes de exigências em relação às empresas, sobretudo em relação às PMEs, em que nós víamos que muitas delas não conseguem pura e simplesmente aceder ao crédito ou a grande parte do crédito, e estávamos a ter um aumento quer do crédito à habitação, quer do crédito ao consumo. Porque, de uma forma geral, a banca percebe como muito menos arriscado o crédito. Já agora, esse crédito ao consumo era muitas vezes usado para financiar os capitais próprios que as pessoas tinham que ter nos créditos à habitação. Portanto, era um duplo problema. É um duplo problema, é uma coisa que não... Ainda adiciono mais uma coisa, que é, os NPLs nas empresas, em Portugal, sendo altos, são mais baixos do que nas famílias. E, portanto, para mim, isso era uma solução, de facto, e eu, por acaso, estava a ver que íamos mesmo convergir para aí, que é ou o regulador, potencialmente o regulador, efetivamente limitar aquilo que é a concessão máxima de crédito à habitação que pode fazer e ter que canalizar algum desse crédito para as empresas. Isso, por acaso, leva-nos à questão de há bocado, porque esse é um terceiro problema, não estava a falar porque é um problema mais técnico. Mas, de facto, eu acho que o nosso governo concentrou os apoios às empresas nesta fase no crédito. Houve outros governos que foram mais por dinheiro é sempre dinheiro, mas por dinheiro é fundo perdido. Fundo perdido, certo. Eu acho que é por falta de dinheiro. E eu, conceptualmente, como o Banco Central Europeu é isso que está a fazer, não é? As políticas do Banco Central Europeu são de injeção de liquidez na economia através da banca. E eu, conceptualmente, até prefiro um modelo em que o dinheiro entra naturalmente através da banca do que através de subsídios estatais que implicam sempre alguma escolha do poder público. O problema é que, em Portugal, a banca... É irrealista imaginar que a banca tem capacidade para fazer isto, porque a própria banca ainda não saiu completamente da crise passada, continua subcarregada de crédito mal parado, de NPLs, e tem um trauma grave de risco e do crédito arriscado que andou a conceder. E para além disso, tem esta tendência, está muito enviesada para o crédito à habitação e para estas formas de crédito. E, portanto, em Portugal, a injeção de liquidez através da banca não funciona porque a própria banca também é preciso perceber que o seu incentivo é para não ocorrer demasiado risco, não é? Porque, em muitos casos, ainda está a lavar o crédito mal parado. Aliás, é preciso entender que nós ainda, no meio disto tudo, provavelmente ainda vai haver uma injeção de capital para pagar o crédito mal parado com um novo banco. Portanto, nós ainda não saímos, do ponto de vista bancário, Portugal ainda não saiu da crise anterior e, portanto, não se pode esperar que um setor que ainda não saiu da crise anterior seja o motor da economia de saída de uma crise atual. E por isso é que o problema português é muito, muito complicado. E aqui, talvez o regulador, sim, o facto de a regulação pura e simplesmente não funcionar, e isto já estamos a regulação não funciona. Em Portugal é um problema ainda maior, não é? Porque até estas pequenas correções que se podiam fazer e que canalizariam o crédito bancário para setores que precisam mais de crédito bancário, ao invés de andar também é preciso entender que o mercado imobiliário foi artificialmente elevado precisamente por esta existência de crédito, não é? Um crédito que é muito vocacionado para aquele setor. Certo. E nessa linha toda, e de acordo com exemplos recentes que tivemos do novo banco, como citou, considerando estes ingredientes, que para mim são ingredientes ultra perigosos, que é a elevadíssima exposição da banca portuguesa ao crédito à habitação, que parece que não sabe fazer mais nada, ou que não quer. De facto, é mais apetecível fazer crédito à habitação, mas se por um lado pode parecer seguro, por outro não é. Aliás, o caso do Banif, para mim, eu acho que na história recente, naturalmente, foi o mais representativo daquilo que é o perigo brutal da sobreexposição ao imobiliário. Mas esse é um ingrediente perigoso que já temos. O Covid-19 pode aqui causar um caos económico em que a perda de rendimentos já é um dado adquirido, de certeza, só ainda não sabemos o grau. Considerando também a baixa capitalização da banca portuguesa, não sei, talvez a Caixa Geral de Depósitos, comparativamente, por exemplo, com a espanhola, não é?
Considerando estes ingredientes, todos podemos aqui esperar imparidades e podemos aqui ver um déjà vu daquilo que foram os exemplos recentes. Eu aqui acho que convém ser-se realista, não é? Não estou a dizer que os bancos vão colapsar como colapsaram na crise passada. Agora, convém, eu tenho ouvido debates públicos a dizer que a banca vai ter lucros milionários com estas linhas. Não, é preciso nós percebermos. Toda a crise Mas isso também aconteceu antes dos últimos colapsos. Eles tinham lucros fantásticos e havia muita distribuição de dividendos. Então, é evidente que o expectável numa crise económica, o expectável não é que a banca e as grandes empresas tenham lucros, o expectável é que tenham prejuízos. Eu nunca vi nenhuma crise económica que não se traduza em crédito não parado e isso traduz-se em perdas para os bancos, não é? Portanto, traduz-se em prejuízos. E se isso não acontecer no imediato, é porque de alguma maneira está a demorar a acontecer, mas vai acontecer. É evidente que vai acontecer, porque nós estamos numa crise, isso sim vai conduzir, infelizmente, ao encerramento de algumas empresas e muitas dessas empresas tinham créditos que não vão pagar. E isto é irrealista imaginar que isto não vai acontecer. E, sobretudo, quem imagina que a banca vai ter grandes lucros no fim... Poderemos estar na situação anterior em que há aqui o risco de um ou mais bancos colapsarem se não houver uma injeção de capital considerável? Não, acho que não. Acho que neste momento não, porque o nível de risco que eles têm assumido não é nem de longe nem de perto tão profundo como foi na última crise. Agora, também acho que, sobretudo, há aqui uma questão que é muito relevante e que também leva a este desvio do crédito para a construção e para a imobiliária, que é o fator tempo. Em Portugal, as coisas demoram muito tempo. Uma insolvência demora muito tempo. O reconhecimento de uma perda demora muito tempo. Quando um banco tem uma garantia real, a verdade é que pode ficar com aquela garantia durante muitos anos, pode até ficar com ela valorizada no seu balanço, exatamente como ela estava no momento em que foi constituída, e esperar que ela revalorize, não é? Certo. Isso foi o que a banca fez. Que, aliás, e a banca ainda continua, de certa forma, a fazer isso, ao não libertar vários NPLs que tem e com de certa certeza, forma, não é? a proteger o seu colateral. Faz sentido. Continua com eles ali, por isso é que, por meros movimentos... Tem noção que se libertar, o valor cai a pique, não só do imobiliário em geral, como dos colaterais que tem. Não é? E é evidente que, enquanto mantém aquilo ali, pode manter anos, e isso leva a que a situação financeira da banca, consoante o mercado imobiliário, se vá alterando, que é uma coisa que às vezes as pessoas não acontecendo nada, um banco pode estar em má situação e depois em boa situação, não é? Certo. Muitos dos projetos ruinosos e que foram ruinosos e que levaram a problemas em 2010, 2011, hoje em dia já são outra vez rentáveis, não é? E sem a banca fazer nada, em muitos casos eles só ficaram estacionados, nada, zero. O que tiveram que fazer foi esperar. Mas essa questão que estava a dizer que eu acho muito interessante em Portugal tudo demora tempo. Eu acho que também foi um dos ingredientes ou uma das razões neste caso, para a crise do subprime que começou em 2007, 2008 nos Estados Unidos, quer dizer, refletiu-se com muito mais extensão em 2011, 2012 em Portugal, não é? Portanto, leva tempo e de facto, mas eu acho que isso é um dado se calhar a nosso favor. É a altura de encararmos este problema de frente e dizermos, calma, não só as famílias podem aqui ter um problema sério, porque o próprio valor do imobiliário, se calhar daqui a 3 anos pode acontecer, eu não estou a dizer que vai acontecer, mas pode acontecer que o valor do imobiliário daqui a 3 anos não sirva sequer para cobrir o capital em dívida, a banca tem demasiado, portanto isto é um problema sério. Então vamos passar já aqui para o terceiro ponto, para depois também não nos alongarmos muito, que eu acho que é algo que, enfim, que foi até aquele vídeo em que eu trouxe uma ou duas intervenções suas do Parlamento e que de facto me parece aqui muito contraditório por parte do Governo. Eu na altura, nas legislativas, fiz uma avaliação extensa dos vários programas dos partidos políticos em Portugal, cheguei a fazer 3 ou 4 vídeos de meia hora cada um sobre o programa do Bloco de Esquerda, por exemplo, em que se focava muito na habitação acessível e na habitação social, e depois o próprio governo PS também tinha mais ou menos a mesma ideologia e defendia muito esta bandeira da habitação acessível, de que as rendas tinham que ser acessíveis a toda a gente, mas a verdade é que nos últimos tempos, e com o Orçamento de Estado 2020 isso ficou ainda mais vincado, estão a encharcar, se me permitem o termo, os proprietários de imóveis com impostos.
E poderia aqui citar algumas coisas. Primeiro, falou-se no englobamento de rendimentos prediais, tema no qual eu agradeço à Soutora por nos ter defendido, à Soutora e não só, ao CDS em geral, e é por isso que eu às vezes sou muito crítico daquilo que é as pessoas não perceberem que a direita clássica em Portugal está a perder valor e como isso tem um impacto direto. No agravamento de IMI para prédios em ruínas, que tem dado muito que falar e eu tenho que fazer vídeos extensos sobre isso, até porque a aplicação corre mal. No AMI, o tal imposto sobre o imobiliário de luxo, que às vezes não é luxo nenhum, basta que o total da soma dos VPTs passe 600 mil euros, no caso da pessoa ser singular, aquilo até são ruínas, tem VPTs, e então é mais um imposto. E no Orçamento do Estado, no último, até o próprio IMT aumentou de 6% para 7,5% em transações, verdade seja dita, grandes, de mais de 1 milhão, mas o agravamento do IMI, onde pode triplicar de um ano para o outro, ainda me pareceu mais perigoso e mais berrante. Não está o Governo, porque é essa a minha opinião, a ser incongruente naquilo que é, por um lado, defender esta ideia da habitação acessível e rendas baixas e depois a fustigar a iniciativa privada a este nível com impostos? Sim, eu acho exatamente isso. Acho que nós temos um discurso público de ajuda à habitação e de querer cada vez mais habitação e habitação acessível, e isso faz sobretudo através da rendimento. Até porque em Portugal nós temos de facto um peso muito grande da habitação própria, o que se traduz num problema para os bancos, mas se traduz também muitas vezes num problema para as pessoas, porque o mercado é muito rígido, quer dizer, uma pessoa se quiser mudar de cidade, por exemplo, se aumentar a sua família, se tiver alterações na sua vida, vê-se muito aflita, porque tem ali um encargo em que depois basta uma oscilação de mercado em que a vida fica completamente parada, digamos assim, e isso não é bom. E com essa oscilação de mercado muitas vezes nem consegue vender o imóvel porque está numa situação pior, o imóvel vale menos e portanto nem o consegue vender. Exatamente. Pronto. Como é que isso se resolve? É havendo arrendamento e arrendamento acessível. Porquê é que isto também aconteceu? Porque durante muitos anos, e é preciso que se diga, era mais barato comprar uma casa do que arrendar uma casa, o que é uma absoluta deturpação do mercado, não é? Eu chamo muito desses créditos à habitação, são quase arrendamentos financeiros, não é? Em que é mais barato pagar ao banco do que pagar ao senhorio, e depois no fim, ao fim de 30 anos fica-se com a casa e do outro lado não se fica. Claro que é evidente que qualquer pessoa racional escolhe esta opção. E isso levou depois a muitos problemas, não é? Porque depois vem uma crise e lá está, não houve entrada, depois o que deve ao banco é superior ao valor do imóvel, a todos estes problemas. Por outro lado, porquê é que isto aconteceu? Aconteceu porque o arrendamento em Portugal teve parado durante muitas décadas, não é? Eu acho que desde o congelamento de rendas, que é uma coisa do tempo do salazarismo, sobretudo em Lisboa e Porto, há aqui um congelamento grande. E depois o que se tentou fazer há alguns em 2011 e 2012 foi de facto protegendo as pessoas mais frágeis e mais idosas e que já estavam há mais tempo nas casas, foi tentar introduzir o mínimo de funcionamento do mercado. É verdade que com o grande aquecimento que houve pelos não residentes e pelos vistos gold e por todo o setor do turismo, as duas coisas ao mesmo tempo levaram a um inflacionamento das rendas, não é inflacionamento das rendas grandes. Como é que eu acho que se devia ter resolvido o inflacionamento das rendas? Através de mais construção, por um lado, sim, aumento da oferta, não percebo porque é que nunca se falou disso, e em segundo lugar, também de política de cidades e de política urbana, que é uma coisa que não existe em Portugal. Nós temos, e é preciso que isto se diga, sobretudo nas duas áreas metropolitanas, nós temos uma política de transportes que é muitíssimo deficitária. E isso leva a que as pessoas queiram viver ao pé do sítio em que trabalham. Ou seja, leva a que não haja uma boa distribuição entre áreas mais residenciais e os centros da cidade. E é isso que depois significa que as pessoas que têm que se afastar, que são as que têm menos possibilidades, tenham de facto uma qualidade de vida que não é aceitável, porque passam 3 horas por dia em transportes públicos, com tudo o que isso significa, com filhos que vão à escola, que vêm da escola, com tudo o que isso significa de cansaço. E nós muitas vezes queremos resolver através de, eu diria quase, congelamento de rendas, que as pessoas vivam todas nos centros das cidades, quando isso não é por acaso que isso não acontece em país nenhum do mundo.
E não é por acaso que na Alemanha acontece precisamente o contrário. É precisamente, eu vivi lá há 5 anos, portanto conheço bem, é precisamente porque não a qualidade, porque às vezes nós temos a percepção, é tudo mau em Portugal e eu acho que somos um país absolutamente fantástico e com recursos tecnológicos fantásticos. Não a qualidade, mas a eficiência das coisas, o facto de funcionar. Na Alemanha os transportes públicos são muito bons, uma pessoa não tem problemas de viver no centro porque os transportes públicos são eficientes, funcionam. Aqui em Portugal é precisamente o contrário, aliás, por isso é que antes do alojamento local víamos os centros históricos de volutos, não é? De um dia para o outro. Claro. Claro, sim, isso é outra coisa que eu não estava a falar, não é? Mas que eu ouvi muito falar da gentrificação. Eu sou do Porto, eu sei o que era a Baixa do Porto. Imaginar que aquilo estava cheio de portuenses que lá viviam, quem vivia eram as pessoas que não tinham absoluta alternativa, que estavam ali há 30 e 40 anos, muitas vezes já com a idade muito avançada e em casas sem condições. É preciso que se perceba isto, os centros das cidades estavam completamente abandonados. O que é que eu acho que foi a política pública nestes últimos anos, quando começou a haver este boom, digamos assim? Foi completamente errado. Foi introduzir primeiro um agravamento fiscal muito elevado para a propriedade dos imóveis, quer através do IMI, quer sobretudo através dos AIMIs e de todos os agravamentos de IMI. E é preciso que se diga, não é? Se alguém quisesse investir em compra de apartamentos para arrendar, paga um IMI agravado se ultrapassar o limite de 600 mil euros. Se for investir, se for pôr o dinheiro no banco, não paga, não é? E é preciso que se entenda que isto tem um efeito, como é evidente. O agravamento fiscal, o pagar-se cada vez mais impostos, haver cada vez mais... E outro problema é, sobretudo, a insegurança legislativa. É as pessoas começarem a perceber a qualquer momento... Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de abuso, mas é preciso perceber-se que quando alguém arrenda um imóvel, espera receber uma renda por isso. E se não há sanção nenhuma, nem há maneira nenhuma de recuperar o imóvel se não houver pagamento da renda, e isso foi assim, ou se tiver que se esperar 5 anos por um processo de despejo, de uma pessoa que eu percebo que me digam, mas aquela pessoa deixou de poder pagar a renda. Bom, mas então tem que ser o Estado a pagar-lhe a renda. Não é o senhor. Foi o Estado que fez. A ideia de transformar os senhorios numa espécie de segurança social obrigatória, paralela e ao engano por alteração legislativa, leva a que as pessoas se afastem do arrendamento, porque é evidente que há até pessoas que fizeram uma poupança, querem na sua reforma ter ali o complemento de um qualquer rendimento, se puderem fazer um legitimamente porque trabalharam para isso, que é importante que se diga. Porque trabalharam para isso. Acho que às vezes as políticas de esquerda não percebem isto, os proprietários de imóveis esperam o rendimento, mas é legítimo, trabalharam para eles, planearam a vida deles, esforçaram-se eventualmente mais do que outras pessoas que não o fizeram, pode acontecer ou não, e às vezes as políticas de esquerda não parecem isso, e eu deixe-me só acrescentar isto que eu acho que é muito importante, que é essa ideia de, às vezes, querer-se transformar os proprietários na segurança social dos arrendatários. De facto, na minha opinião, tinha que ser o governo a intervir e a dizer assim, se há um default de renda, temos que ser nós a cobrir. Porque a legislação, neste momento, está de tal maneira feita que se um inquilino, a verdade tem que ser dita, a 3 meses do final do contrato, deixar de pagar a renda, é praticamente impossível para o senhorio ir buscar essa renda, porque durante 3 meses não pode colocar um processo de despejo. No final do processo de despejo, para ir reaver a renda, tem que colocar uma injunção que tem custos e tem muitas chatices ao nível jurídico e, portanto, se a legislação está feita assim, então o Estado tem que intervir, porque eu acho que é a minha maior crítica, de facto, para as políticas de esquerda. Os proprietários de imóveis construíram um património, trabalharam certamente para isso e não podem ser, de facto, a segurança social, acho que é uma expressão que assenta super bem. É como uma empresa, eu também percebo que uma pessoa, por exemplo, fica doente, deixa de poder ir trabalhar. Claro. É uma injustiça se ficar sem rendimento, mas não é o patrão, nem é a empresa que lhe vai pagar o rendimento, é a segurança social. Eu também percebo que uma pessoa que fique sem rendimento, que não possa pagar a renda, que não possa ficar sem casa. Agora, ou o Estado lhe paga a renda ou arranja maneira de lhe encontrar outra casa. Mas há um paralelo com a segurança social. Neste momento, o proprietário, em categoria F, paga uma taxa especial de 28%. Nem vou entrar na B para não complicar. Essa é a comparticipação à segurança social. Portanto, o Estado tem que ser a segurança social do proprietário. Se o proprietário paga impostos sobre as rendas e no final fica totalmente desprotegido, qual é a política efetiva que realmente um governo
que tem até uma bandeira da habitação acessível, está a fomentar o mercado de arrendamento. De que maneira? No fundo está a tirar as pessoas que têm iniciativa, menos casas levam a que as rendas sejam mais altas porque há menos oferta para a mesma procura, e, portanto, é por isso que eu digo, isto é uma total contradição ideológica. Não é? Sim. É exatamente isso, e sobretudo é uma contradição ideológica que infelizmente se vai sentir durante décadas, porque os arrendamentos fazem pessoas. Mas vamos esperar que as pessoas que nos estão a ouvir, e nós felizmente já começamos a ter alcance, que percebam agora na prática aquilo que eu às vezes digo nos vídeos, daquilo que são políticas de esquerda e políticas de direita relativamente ao imobiliário, e que percebam muitas vezes porque é que eu fico tão chateado e me dói tanto que de facto o CDS nas últimas eleições tenha sido tão mal apoiado pelo eleitorado. E eu tenho a certeza, quanto a isto eu tenho que dizer uma coisa, eu tenho a certeza absoluta, e todos os partidos têm coisas boas e coisas más, mas eu tenho a certeza absoluta que o CDS foi, nas últimas eleições, mal representado por desconhecimento, porque eu não acredito que proprietários, por exemplo, de imóveis que nos estão a ouvir, não concordem com aquilo que aqui foi dito, e o CDS foi, na realidade, o PSD também, de facto, como eu analisei na altura, também tinha algumas medidas neste sentido, mas o CDS foi quem mais, efetivamente, foi congruente com esta linha de raciocínio. Mas, doutora, voltando um ponto atrás, estava-me a dizer políticas de construção e políticas municipais, é o que pode ser feito. E... municipais ou metropolitanas, não é? Certo, também acho que vale a pena, porque muitas vezes a articulação entre municípios não funciona bem, sobretudo nas áreas metropolitanas, porque realmente numa área metropolitana isto é difícil. Nós queremos também ter sempre políticas municipais iguais para todos os municípios. E não é a mesma coisa um município com 3.000 habitantes que tem uma grande área, tem determinados problemas, municípios na área metropolitana do Porto têm outros problemas completamente diversos, não é? É preciso perceber-se que há pessoas que moram em áreas metropolitanas que eu acho que às vezes nem sabem bem em que concelho é que trabalham, em que concelho é que vivem, porque fazem parte de uma unidade. As áreas metropolitanas funcionam, quer o Porto, quer em Lisboa, funcionam muitas vezes em absoluta unidade, e é natural que assim seja, não é? Aliás, curiosamente, quando se falou, quando houve esta questão de haver ou não um cerco sanitário ao Concelho do Porto, o Concelho do Porto funciona de maneira completamente intrincada com os seus concelhos limítrofes, não é? Para tudo, as pessoas, é quase impossível fechar-se o concelho. Eu acho que a maneira... Aliás, o presidente da Câmara Municipal foi muito crítico ainda ontem relativamente a isso. É bom que se diga já agora, eu não disse isso, peço desculpa, nós estamos a gravar este podcast no dia 2 de maio, porque nós falamos de ontem e da semana anterior, portanto, ele só vai sair na próxima quinta-feira, portanto é importante. Mas desculpe, força. Não, mas era isso que isso que lhe estava a dizer. Muitas vezes eu vejo que as pessoas querem viver por causa disso, pelo tempo que demoram a ir e vir do trabalho, pelas escolas, pela qualidade das escolas que têm, porque isso é que lhes dá qualidade de vida. E, portanto, eu acho que às vezes, quer os transportes, quer algum planeamento para zonas residenciais, era muito importante, até porque isso também daria alguma qualidade de vida às pessoas viverem num sítio onde têm espaços verdes, onde têm boas escolas para os seus filhos, e nós termos isso, eu creio que isso ajudava muito, não é? Nós vemos às vezes filmes norte-americanos com grandes metrópoles, há áreas, as pessoas trabalham nos sítios, residem nos outros e têm residências com qualidade de vida, com espaços verdes, e isso é importante. Em Portugal existe muito pouco esse ordenamento e isso depois leva a graves problemas, porque as pessoas depois não conseguem ter acesso às casas, elas são demasiado caras muitas vezes nos centros das cidades. Agora, eu não sei se a maior qualidade de vida também tem a ver com o viver nos centros das cidades, sobretudo para quem tem famílias e crianças, não é? Se calhar fazia mais sentido haver zonas mais residenciais, como aliás há. Agora, tem que se criar aqui um equilíbrio, por um lado, fomentando o arrendamento, e para se fomentar o arrendamento ele tem que ser uma atividade apelativa para quem arrenda, como é evidente, não é? Mas era aí que eu ia chegar, se calhar há aqui um terceiro ponto a adicionar aos dois anteriores, não é? Que seria precisamente no contrário da linha que tem sido seguida e optar por uma redução fiscal. Faria sentido.
Sim, faria, com certeza. Aliás, o CDS propôs precisamente isso, que houvesse uma redução fiscal para o arrendamento. Eu acho que é a melhor maneira de conseguir. Aliás, não apenas. Há duas coisas fundamentais. Uma é a redução fiscal, não é? Sendo que o que já se discutiu no princípio desta legislatura, e que felizmente ficou em águas de bacalhau, na realidade era um agravamento, porque era um englobamento. Ora, o englobamento já é possível se o contribuinte quiser, não é? Portanto, o que nós estávamos a discutir era obrigar a englobar, o que queria dizer que em vez de pagar 28%, ia pagar, era presumindo que já era tributado a mais de 28% pelo seu rendimento de outras fontes, e portanto ia pagar ainda mais. Portanto, o que se discute são sempre arrendamentos, são sempre agravamentos. Penalizar quem trabalha, em bom português, não é verdade? E depois, estabilidade. As pessoas têm que saber, a lei do arrendamento não pode andar a mudar todos os anos, por sabor de todas as loucuras, e é preciso que se diga, são mesmo loucuras, é tentar, eu acho que é quase uma nacionalização da propriedade, que é o Estado dizer o senhorio e o inquilino não são livres de decidir nada, e basicamente quem está dentro das casas pode ficar para lá o resto da vida. Não pode ser, isto pode parecer. E eu gostava que as pessoas, sobretudo as pessoas que trabalham muito e que se esforçam muito para pagarem uma renda ao fim do mês, e eu sei que a renda pesa muito, eu sei isso por experiência própria, mas que percebam que este tipo de políticas podem parecer apelativas, podem dizer, agora o senhorio não me vai poder, eu posso ficar aqui, não pode, se eu não puder pagar a renda ao mês já não me pode despejar, se eu não puder pagar a renda 2 ou 3 já não me pode despejar e não me pode aumentar. Isso pode parecer apelativo, só que o que isso quer dizer é que vai ser muito mais difícil para aquela pessoa encontrar, se quiser, encontrar outra casa, e para muitas outras pessoas encontrarem outra casa. E como vai perceber que vai deixar de ter obras na sua casa quando isso for preciso. Isso é daquelas coisas que parece resolver o problema no imediato, mas cria problemas gravíssimos. E nós vivemos isso tudo. E, portanto, eu fico muito triste quando percebo que parece que nós não pensamos nada no que aconteceu nos últimos 20 ou 30 anos. Nós vivemos isso tudo. E essas políticas de achar que se nós obrigamos os senhorios a tudo, vamos ter muito mais arrendamento, o que nós vamos ter é as pessoas a fugirem do arrendamento, a pegarem no dinheiro e a levarem lá para fora ou a investirem noutras coisas. Que não pagam impostos. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira e que poupou para ter ali um pé de meia como complemento à sua pensão, que até pode não ser tão grande como isso, é evidente que se puder arrendar, até prefere arrendar, porque é uma maneira em que todos ganham. Mas se lhe disserem, olha, arrenda e depois tem imensos problemas se for preciso despejar, se a pessoa não cumprir, se a pessoa lhe estragar, é evidente que ela vai pegar no dinheiro, prefere tê-lo no banco e gastar com moderação até ao fim da sua vida do que investir. Isto tem a ver com os incentivos que nós damos às pessoas. Porque é evidente que uma pessoa com 70 anos não vai querer investir numa coisa em que pode ficar durante 3, 4, 5 anos sem rendimento. Isso é mesmo assim? Ou até, estamos aqui a falar de uma pessoa que tem um imóvel na reforma e quer ali ver um complemento, ou até, acho que isto tem que se dizer, ou até de quem queira fazer disto um negócio, porque só favorece, na minha opinião, o Estado, pelo volume de transações que se cria e pelos impostos que naturalmente ocorrerão, mas também o próprio mercado de arrendamento, que neste momento é fraco em Portugal, que a cultura é fraca e, aliás, é das coisas que nós nos propomos a alterar nesta empresa e a contribuir pelo menos para isso, mas é precisamente isso. Portanto, mesmo quem queira fazer disto um negócio, não faz sentido encharcar estas pessoas, de dizer que se querem habitações mais baratas e encharcá-las, estas pessoas ou empresas, de impostos. Último ponto, por falar em encharcar estas empresas de impostos. O CDS foi o partido nas últimas legislativas, e eu disse isso de uma forma muito aberta, que teve a coragem e a audácia de chegar à frente e dizer nós queremos uma redução da carga fiscal para as empresas séria e de números de facto muito mais baixos. E na altura eu fiz uma análise sobre isso e até equiparei àquilo que seria o conceito de trickle-down economics, que foi algo utilizado pelo Ronald Reagan nos Estados Unidos e que de facto levou a uma melhoria da economia, mas que é muitas vezes criticado porque pode não funcionar, etc. É o último ponto que eu aqui tinha para discutir. Faria sentido, ainda mais hoje,
dada esta situação de mais que certa, na minha opinião, crise económica que vamos ver nos próximos anos, ir precisamente no sentido oposto, de fomentar o mercado empresarial baixando impostos desta forma? Ou seja, o próprio governo está a propor aqui uma baixa de impostos, ou pelo menos deprimente, mas uma baixa de impostos agressiva faria sentido ainda mais hoje do que aquilo que fez sentido há 8 meses atrás nas legislativas? Eu acho que faz todo o sentido. E a baixa de impostos, muitas vezes diz-se, vamos baixar os impostos às empresas e às pessoas. Baixar os impostos às empresas é baixar os impostos às pessoas, não é? É preciso que se perceba isso. É sobretudo investir para que as pessoas tenham cada vez mais emprego e mais bem pago. É isso. Eu não conheço nenhuma economia que pague bons salários e onde as pessoas vivam bem, que não tenha um sistema fiscal empresarial competitivo. E basta olhar para a Europa, não é? Para se perceber isso. Para se perceber isso mesmo, que nos países onde a fiscalidade empresarial é mais competitiva, as pessoas ganham melhor e a longo prazo vivem melhor. E esse é que é o objetivo, acho eu, não apenas da política fiscal, mas da política no seu todo. Depois, por outro lado, lá está, nós estávamos há bocado a discutir apoios. Este caso da pandemia, obviamente, é diferente de todo o resto. Mas eu vejo muitas vezes discutir-se apoios às empresas. Eu acho que, se calhar, antes de discutirmos o que é que o Estado vai dar às empresas, eu já vou ao conceito que o Estado vai dar, antes de discutirmos o que o Estado vai dar às empresas, convém discutir o que é que lhes vai tirar. Porque eu, se calhar, prefiro que o Estado dê menos às empresas, mas também lhes tire menos. Esta nossa ideia de que o grande patrão e o grande gestor é o Estado, eu acho completamente errada e acho até agressiva em relação às pessoas. O Estado não dá nada, nem às empresas, nem às pessoas que não as tire primeiro. O Estado não tem nenhum meio de se financiar que não sejam os nossos bolsos, direto ou indiretamente. Estes são os únicos meios. No passado, ou no presente ou no futuro, os nossos ou os dos outros, não há maneira nenhuma do Estado se financiar que não passe pelos nossos bolsos. E isso assim sendo, eu acho que, se querendo fomentar a economia, a primeira medida não é dar mais, é tirar menos. É deixar mais dinheiro onde ele está, em quem o produziu. Eu acho que isto é um princípio, o mais saudável, um princípio mais simples. Em quem o produziu está agora, quem pode utilizar para produzir mais, não é? Burocracia, complicação e implica também, lá está, depois muitas vezes uma escolha do Estado, que também é raiz de algumas coisas que funcionam muito mal e de vícios e de corrupção, que em Portugal tem alguma tradição. Eu acho que felizmente estão a melhorar, mas nós temos também que perceber que quanto mais simplificarmos as coisas e não estivermos a tentar fazer esta função redistributiva económica, uma coisa é a função redistributiva do Estado ter meios para aqueles que são mais frágeis, que não podem trabalhar, que já são demasiado idosos, que são doentes, que estão a viver uma situação difícil, em ter políticas sociais a sério, certeiras e eficazes. Isso é uma coisa, desse ponto de vista, eu acredito que o Estado tem essa função. Outra coisa completamente diferente é o Estado intervir na economia, privilegiando umas empresas e criticando outras. Isto são coisas diferentes. Do ponto de vista económico, eu acho que a economia é mais dinâmica, produz mais, e a médio prazo produz melhores salários e pessoas mais prósperas se deixar funcionar, e que as empresas que trabalham mais e que têm mais sucesso sejam recompensadas ou pelo menos reconhecidas, apenas não sejam prejudicadas para nós depois, quase para o Estado andar a geri-las através de uma mega máquina que pura e simplesmente não funciona. É tão somente isto. E por isso é que eu acho que eu acredito na liberdade e na liberdade de concorrência na Europa. Vejo com dificuldade que as nossas empresas vão para a Europa com uma carga fiscal maior que as outras. E, portanto, já vão competir com o Estado a pôr-lhes uma mão atrás das costas. Eu só queria que o Estado lhes deixasse as duas mãos livres e a cabeça fresca para investir, e eu acredito que elas são capazes de coisas extraordinárias. Aliás, já têm sido, mesmo com estas dificuldades todas. Acho que ficou bem patente aquilo que é a visão da Soutora e do CDS. Espero que as pessoas ouçam, reflitam sobre isto e pensem se isto faz sentido. Algumas acharão que não, e é tão legítimo como as que acham que pensam, mas que pensem mais, de facto era o meu repto, as pessoas pensarem mais sobre isto. Soutora, foi um enorme gosto e prazer tê-la aqui.
Muito obrigada, gostei imenso. Foi mais meu do que seu, tenho quase a certeza absoluta, mas foi de facto um gosto enorme. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um dia mais tarde gostaria de a trazer novamente, depois desta pandemia passar, e de voltar eventualmente a falarmos daquilo que são as alterações que possam ocorrer no imobiliário e da política do CDS e a sua própria visão pessoal. Muito obrigado, está bem? Um beijinho. Vou só pedir da audiência. Muito obrigado por assistirem a este podcast. Se gostaram, deixem-nos o vosso like. Se acham que as pessoas merecem ter acesso a esta informação ou se acham que alguém necessita de ouvir esta mensagem, que eu acho que é muito importante, partilhem nas redes sociais com essas pessoas e façam-na chegar mais longe. Muito obrigado. Até ao próximo podcast. Fiquem bem. Bons negócios imobiliários.